meu povo, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um episódio do nosso Pod Aprovados, o podcast com entrevista a galera que foi aprovada usando o meu método de estudos para o exame de ordem, o método QLR. Hoje eu trouxe a Tâmara Cristiane, que ela tem 22 anos, foi aprovada de terceira. E eu trouxe aqui hoje porque ela tem uma história muito bonita, muito motivacional para contar para vocês que nem sempre a gente é aprovado de primeira, né? E que a reprovação é muito dolorosa, que traz frustrações, mas que ela conseguiu persistir firme apesar de tudo e conseguiu a aprovação agora no 36º exame com uma nota muito boa, 51 pontos. Então, Tâmara, seja muito bem-vinda ao Pod Aprovados. Dê um oi aí para a galera que está nos assistindo. Boa tarde, pessoal. Ana, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Tâmara Cristiane e fui aprovada no 36º exame. Comecei a minha caminhada... Conta como é que foi tua caminhada. Primeiro de tudo, Tâmara, como foi que tu me conheceu? Como foi que tu conheceu o método QLR? Conheci o método QLR através de um amigo. Ele me indicou, né? Estava chegando o período de prestar o exame da ordem. E aí ele chegou para mim e disse, olha, eu fiz o cronograma, que ainda era na época só do cronograma. O cronograma da vice de um estudante e eu consegui passar através do cronograma. Gostei bastante. Ela agora deu uma mudança no método e eu te indico bastante fazer. Aí eu fui, olhei tudo direitinho e decidi fazer através do método QLR. Eu comecei a prestar o exame da ordem a partir do exame 33. Não foi com o método QLR, né? Não ainda. Foi a primeira vez, não certo. foi. Comecei e tu a se preparou estudar como? Tipo, foi sozinha mesmo, como tu imaginava sozinha. que seria o ideal? Isso. E aí atingi 38 pontos. Tive umas revisões com professores da faculdade, mas basicamente foi sozinha. Beleza. Reprovei com 38. Esperei alguma anulação, só que não houve nenhuma. Aí já fiquei frustrada, porque eu não estava preparada. Ninguém gosta de ser reprovada, apesar de ser a regra, né, do exame da ordem. A aprovação é uma exceção. Fiquei o 34º sem fazer. Prestei o 35º estudando pelo método QLR. Só que o que acontece? O método é muito, muito organizado, né? Tem tudo direitinho, passo a passo para você seguir. É claro e óbvio que eu acho que não tem um aluno que consiga seguir 100% o método. Não tem. Então, eu já entrevistei inúmeras pessoas aqui, todo mundo fala, né? E eu gosto de escutar de vocês mesmo, porque eu gosto de passar a realidade para os futuros alunos que vão entrar, né? Que, gente, Sim. É um método puxado, que exige muita dedicação, que exige abdicação de algumas coisas, mas não existe rotina perfeita. Você não vai entrar no método QLR pensando que vão ser os 90 dias mais maravilhosos, que não vai acontecer nada, que você vai estar pleníssimo todos os dias, focado, querendo estudar, enfim, né? Não é isso que acontece. Não mesmo. Você começa de uma forma, né? Você acha que você vai conseguir seguir todos os dias o passo a passo, só que não é bem assim. Todos os dias tem certo material para estudar, não dá para ler lei seca, responder questão, assistir videoaula, ler mapa mental, não dá para fazer tudo, né? Me conta uma coisa, nessa OAB 34, nessa OAB 35, né, que quando foi tu iniciou o QLR, como era a tua rotina na época? Eu comecei a trabalhar, né, que eu não trabalhava, eu comecei a trabalhar manhã e tarde, e aí eu trabalho ainda numa loja de time de futebol. E aí lá é tranquilo, dava para estudar. Eu, fazendo a contagem do período de estudo, eu acredito que dava 1h30, 2 horas por dia de estudo, mesmo passando mais tempo no trabalho, só que eu fazia uma coisa fracionada. Estudava o que dava, lia lei seca e fazia questão. Muitas das vezes não conseguia ler nem a lei seca, ia só na questão. Às vezes batia o cansaço, o desânimo, aí eu não estudava. E aí foi quando veio a reprovação, né? Porque se a gente deixar o desânimo vencer,
É terrível. Você não pode contar que todo dia você está determinado, que todo dia você vai estar animado para estudar. Não, não é assim. Você tem que estar realmente com foco e ter fé de que você vai conseguir passar. Então, assim, posso dizer que no exame 35 tu fez o QLR, mas assim, não tava com aquela vontade, né? Aquele negócio assim, aquele, né? O ânimo, eu não O ânimo. acreditava que Realmente eu a reprovação te passaria. abalou bastante, não é isso? Sim, sim. Eu não. Primeiro que eu não comecei acreditando que eu passaria. Se você começa algo sem ter fé em você mesmo, não adianta. Não adianta de verdade. Pro 36º, que foi o que eu passei, eu já tinha uma bagagem de estudo, Com certeza. né? Você, ó, primeiro ponto, você que está assistindo a gente aqui, que vem de uma reprovação, saiba, você não está na estaca zero, você não volta para a Sim, estaca zero. A cada prova que você reprova, enfim, tem um aprendizado de uma prova para outra. Vai trazendo uma bagagem de conhecimento, de experiência, seja positiva, seja negativa, mas você traz sim. uma carga, você tem uma bagagem. Então você não está do início. Então, o que foi que você fez nessa AB 36? Então, Ana, do começo foi assim, bem difícil, porque eu fiquei com uma coisa na cabeça de vou ter que estudar tudo novamente, do começo, meu Deus. Mas dessa vez eu vou conseguir. E comecei a ver o material todo novamente. Comecei tentando não repetir os mesmos erros, né, que eu tinha cometido. E fui indo. Tem uma coisa que foi da semana de revisão que é, eu gostei bastante, que assim, eu não ia conseguir ler lei seca, ler os mapas mentais, que eu gostei bastante dos mapas mentais, e assistir os vídeos de revisão, porque assim acontecem imprevistos diariamente na nossa vida. E na semana de revisão, o que foi que eu fiz? Eu estava lendo os mapas mentais do cronograma da semana de revisão, e aí à noite eu estava assistindo as revisões, e no final foi o que realmente me ajudou, porque Precisava daquele up, aquele ânimo, sim, sim, sim. como é que é? A coragem, né? Como é que é? Aquela animação para fazer essa prova. Porque a Quando gente chega pode nas falar. últimas semanas, a gente já não está aguentando mais. A gente já não aguenta mais ler lei seca, a gente já não aguenta mais responder questão, a gente já não aguenta mais nada. A saída foi ler os mapas mentais, que Legal. ajudaram. Então foi tua escapatória, assim, para tu conseguir manter um pouco da rotina e assistir as aulas de revisão na última semana, né? Para quem não sabe Sim, o que ela sim, tá falando, é revisão nocaute UAB, né? É isso que eu vou fazer isso. agora toda a prova da UAB. Toda semana anterior à primeira fase, eu faço uma semana de aulas gratuitas para todo mundo aí de revisão para a prova. E que muita gente está elogiando, muita gente está dizendo que salvou, né? Enfim, fico muito feliz mesmo. E aí, me fala uma coisa. Como era você nos simulados? Olha, nos Conta primeiros. essa parte pra gente. Bora para o 35º, para o 36º. No Tá. 35º, eu já sabia muitas das questões, né? Eu já tinha noção de qual era a resposta certa. E aí eu já ligava o piloto automático. Eu sei essa, eu vou marcar tal questão e pronto. E no final, o resultado sendo bom para mim é o que importa. E eu não fazia a revisão das questões erradas, coisa que você indica muito que a gente faça, porque a gente normalmente costuma aprender com os nossos erros. E também isso foi um motivo de reprovar, porque como era que eu ia aprender com a questão errada se eu não estava vendo o motivo do meu erro? E por tirar uma nota boa, eu acabava não revisando a prova, o simulado. Tirei algumas notas boas, só que teve um período que eu comecei a decair na pontuação, e aquilo também me desanimou bastante. Já para o 36º, eu só tive resultados bons. Eu acho que a menor pontuação que eu tive foi 41 pontos. Eu estava sempre tentando revisar as questões erradas, fazer Legal. tudo certo, porque foi o que acabou me ajudando. Não consegui fazer todos os simulados que eu gostaria. Eu acho que eu cheguei a fazer
uns 9 a 10 simulados. Foi suficiente, mas ainda assim foram muitos, né? Foi suficiente. Eu fiquei com aquilo na cabeça que tu falou sobre se tá numa média boa, não vai fazer mais não, já dá suficiente, porque a pessoa tá numa média boa, vai fazer um simulado e tira uma nota ruim. Aquilo ali já acaba metade do processo que tu passou. Com certeza. E na última semana a gente precisa se blindar muito, né? Então, assim, se você já Muito. estava conseguindo uma pontuação boa, por que fazer mais simulado na última semana? Melhor revisar, melhor assistir a aula de revisão, enfim. Porque assim, a gente tem que blindar nosso psicológico. O psicológico é o decisivo para seu resultado na hora da prova, né? E nessa prova do AB 36, que tu, enfim, foi aprovada com nota super boa, como é que tu tava no dia da prova? Teve diferença dos dias das provas anteriores, tipo, que tu reprovou, tipo, tua mentalidade? Eu Como é que tu tava tava? tranquila. Tava Tava tranquila? tranquila, tava. Mas, assim, na hora da prova eu fiquei um pouco apreensiva, porque são 3 meses de dedicação. Então, não é fácil. É impossível a gente chegar na prova sem pressão alguma, né? Porque, afinal de contas, são 3 meses de preparação e você não só 3 meses, você veio ainda de preparações anteriores. E a gente quer logo se livrar. É uma prova importante, uma prova que a gente abdicou muito, né, para se preparar, enfim. Então, não espere que você vá para a prova sem cobrança nenhuma. Mas eu digo assim, Não. estava tranquila no sentido de que fiz o meu possível, né? Fiz o meu Sim, possível. fiz. Sim, Fiz o meu possível. Tem umas questões que a gente erra porque já tá cansado, o psicológico já não aguenta mais. Aí quando você vai ver depois, ai, não acredito que eu errei essa questão. Mas fiz o mas meu ainda assim, a possível. senhorita conseguiu uma nota muito boa, viu? Sim, sim. Ó, ética, constitucional, as 6. Eu acredito que na questão 55 eu já tinha tirado 41 pontos. De 55 questões eu já tinha acertado as 41. Então, assim, foram matérias primordiais. Eram matérias que eu gostava, então a revisão só fez com que aquilo fluísse melhor, Sim, sabe? sim, com certeza. E a tua estratégia de prova? Tu seguiu a ordem mesmo da prova? Em uma época eu comecei a fazer simulados. Eu primeiro nomeava a prova, né? Matéria por matéria. Sim. E aí eu ia pelo que eu tinha menos dificuldade em fazer. Só que aí depois eu vi que eu estava acertando mais, seguindo a ordem normal da prova. E aí foi o que eu fiz, Por isso né? que é importante a gente testar todas as formas, porque Tâmara funciona melhor na ordem da prova, fulana funciona melhor fazendo de acordo com as matérias que têm mais afinidade. E tá tudo Isso. certo, não existe E uma única, não o existe uma importante é única treinar, condição. Ana. O O importante importante é é treinar e treinar. você ver da forma que você se sente mais confortável. E fazer o raio-x do simulado depois para ver, Sim. será que se eu fizer nessa ordem vai me beneficiar? Vai ser melhor para mim? Então é legal esse raciocínio, né? E, Tâmara, eu queria pedir para a gente finalizar aqui esse episódio, para você dar uma palavra, um conselho aí para a galera que já vem de reprovação, que já reprovou uma, duas, três, quatro, cinco, inúmeras vezes. Dá uma mensagem aí para a galera, para poder se manter firme, forte, para continuar que um dia essa vitória chega. Oi, galera. Então, vamos lá. Nos 3 meses estudando para a UAB, eu tive que abdicar, né, de algumas coisas que eu gostava de fazer, que não foi fácil. É bom tomar uma cervejinha todo fim de semana, é bom sair com os amigos, é bom sair para comer, sair para se divertir, é ótimo. Só que você tem que colocar na sua cabeça que 3 meses daquilo ali você pode multiplicar por uma vida toda pós-prova. É uma Sim, prova que cada vez mais está elevando o nível, né? Então, não tem disputa. A sua disputa é com você mesmo. Então, se você para, se você se dedica, se você abdica, você vai conseguir, não tenha dúvidas, porque uma prova não é maior do que você, não. Você com tem que, certeza. você tem que se preparar psicologicamente também, porque o psicológico acaba com todo o tempo de preparação. Então, vejam só. Eu até anotei aqui. A gente tem
A gente tendo dedicação, abdicação, paciência e foco, a gente consegue qualquer coisa. Não espere por motivação, porque tem dias que nada te motiva. É imprevisto, é cansaço, é inúmeras coisas. Então, assim, se preparem psicologicamente que vocês vão conseguir. O método, assim, foi excelente para mim. Não segui 100%, não assisti todas as videoaulas, gostaria muito de ter assistido, mas as questões e a lei seca e os mapas mentais na semana de revisão ou quando eu sentia dificuldade no assunto foram primordiais. E assistam a semana de revisão, que é excelente. É isso aí. E, gente, se não for da primeira vez, pode ser da segunda vez. Se não for da segunda, vai ser da terceira. Enfim, não Não deixem de desistam. tentar, não desistam, porque só não consegue a aprovação quem desiste. Imagina Isso só se a mesmo. Tâmara tivesse desistido. Ela não teria passado ainda com notão 51 pontos. Então, assim, aposto que ela aprendeu muita coisa com essas reprovações. Apesar de não ter sido experiências boas, ela aprendeu muita coisa que contribuiu para a aprovação dela com tanta excelência nessa prova, né? Que não foi uma prova fácil, vale Não, salientar, né? Então, Tâmara, meus parabéns por se manter firme e forte, apesar do desânimo, apesar de não ter muita vontade, mas você continuou firme, isso é muito importante. Às vezes a gente precisa só fazer o que tem que ser feito, dá uma mesmo sem motivação respirada. nenhuma, né? Mesmo sem motivação nenhuma, mas continuar mesmo tem que ser feito em busca do que você quer, né? Do seu objetivo. E não deixar ninguém, tipo, te desacreditar, falar que você não é capaz. Enfim, cada Sim. um tem a sua história, tem o seu ritmo, enfim. Se permita e também se, como é que é? Se respeite, né? Isso é muito Sim. importante. Ô, Ana, eu queria só dizer mais uma coisa. Nem sempre a gente vai ter o lugar mais adequado para estudar, nem sempre a gente vai ter um horário certo a seguir. A gente só precisa se organizar com relação a isso, porque muitas vezes a gente marca um horário e aquele horário não dá, e você não pode deixar com que isso atrapalhe o seu desenvolvimento. Você tem que fazer o máximo, você tem que dar 110% do que você consegue. E outra coisa, muita gente não fala sobre, mas os nossos pais, para quem mora em casa com os pais, querendo ou não, acaba atrapalhando muito, muito, muito. É uma É, televisão alta, sim, sim. falando alto, é uma coisa ou outra que acaba atrapalhando. Então, assim, você tem que querer muito, você tem que focar muito para não deixar isso te E atrapalhar. relevar muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente acha. Assim, também o nosso psicológico, ele fica muito aflorado nessa época, né? Então, assim, Sim, tudo a gente acha que é feito propositalmente, tudo a gente acha que tá atrapalhando a gente, tudo é é motivo pra gente ficar verdade. chateado, com raiva, né? Eu lembro também que na minha época de OAB, eu morava com meus pais, né? Assim, televisão alta, aí passava falando no telefone no corredor alto, e aí eu gritava, tô estudando, não sei o quê, era sempre uma confusão. E todo Mas mundo acha que estudar não é nada. Então, qualquer coisa, vamos paciência fazer mesmo. tal coisa, vamos fazer tal coisa, como é que tá por aí? Tá tudo certo? É verdade. Né? Enfim, é difícil mesmo lidar, né? Claro que existem famílias e famílias. Sim, Converse com sua família, fale sobre a dificuldade que está sendo, fale sobre o que você está passando, enfim, que não é uma prova fácil, peça para eles respeitarem no máximo que puder. Enfim, também é válido uma boa conversa com eles. é sim. Beleza? Então, Tamara, muito obrigada pelas palavras, pelos conselhos, por ter contado a tua trajetória, tua experiência. Graças a Deus chegou sua vez e você está aqui respirando aliviada, pleníssima por ter conseguido, finalmente, com um sorriso no rosto, né? O sorriso que você queria faz muito tempo. E é isso, desejo muito sucesso e muito obrigada pela confiança no método QLR. Por nada, Ana, sucesso. Um beijo e até, Beijo. gente, o nosso próximo episódio do Pod Aprovados. Tchau!